De hoje é quem cuida de quem cuida. Não é quem cuida de quem cuida. E eu quero ler para os irmãos não precisam colocar-se em pé. Eu vou ler 1 Timóteo 3:1 diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então essa é uma palavra fiel. Se alguém aspira ou deseja o pastorado, excelente obra ele deseja. Quem cuida de quem cuida? Então é isso que os jovens mostraram. O pastor, ele tem como função cuidar. Há pelo menos 17 ordens no Novo Testamento que envolvem cuidado do pastor para com a igreja, para com as ovelhas de Cristo. E este cuidado, ele gera um desgaste. O cuidado pastoral, ele gera uma forma de desgaste, tanto física quanto emocional. Uma pesquisa feita alguns anos atrás nos Estados Unidos mostra que naquele país, mensalmente, acreditem, mensalmente, 1.600 homens estavam em média deixando o ministério. 1.600. Agora você pense isso, os Estados Unidos é um país de tradição evangélica muito maior que a nossa, muito mais igrejas, pastores, mas estava havendo uma desistência pastoral extremamente significativa no ministério. Nós não temos pesquisas no Brasil de quantificar a quantidade de pastores que têm anualmente, por exemplo, desistido do ministério. Mas eu, nos meus próprios contatos, nos meus próprios conhecidos, vejo que anualmente nós temos informações de irmãos pastores que se prepararam para o ministério e estavam deixando o ministério. Quem cuida desses homens? Quem cuida daqueles que têm a função de cuidar? É interessante que na década de 50, um homem chamado Freudenberger, ele estabeleceu uma pesquisa para saber por que as pessoas, não era exatamente esse o objetivo, mas ele acabou chegando nas conclusões assim, por que em determinados trabalhos, funções, as pessoas desistiam? Por que em determinados ramos de trabalho havia uma incidência muito grande de pessoas que desistiam do seu trabalho? Então ele viu que a principal incidência de desistentes estava naquelas funções de cuidadores, pessoas que cuidavam de outras pessoas, pessoas que exerciam cuidado, quer físico, quer espiritual, quer mental, psicológico, para com os outros, ou seja, que enfrentavam também juntos os problemas de outros. Freudenberger e depois Meslick e outros deram o nome para essa questão de burnout. Ou seja, eles começaram a estabelecer relações entre os sintomas que essas pessoas sentiam e eles chamaram esses sintomas de síndrome de burnout. O que é burnout? É exatamente queimar para fora. Você tem a imagem na mente de uma vela queimando? E ela queima, até se esgotar completamente. A imagem da vela queimando é uma imagem clássica do burnout. Ele foi tirado, essa palavra foi tirada da aviação, quando ele diz que um avião, ele subia com toda a força, com os motores plenos, e de repente perdia completamente a energia e caía. Ele entrava, então na aviação se diz que o avião entrou em burnout. Ou seja, ele queimou-se, ele queimou para fora, ele queimou completamente o seu combustível, e então não teve mais condições de continuar. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, ele chama, na classificação de doenças, ele chama essa síndrome de esgotamento profissional, e ela se dá exatamente entre pessoas cuidadoras. Então o burnout, ele atinge principalmente pessoas que cuidam de outras pessoas, e assim foi classificado quanto à predominância disso. No burnout há a predominância de sintomas relacionados à exaustão mental e emocional, a fadiga e a depressão, uma ênfase nos sintomas comportamentais e mentais, e não tanto nos sintomas físicos, ou seja, os cuidadores, eles não têm tantos problemas fisicamente, a dificuldade está nas questões mentais e emocionais. Esses sintomas são relacionados ao trabalho que exercem, e elas manifestam-se em pessoas que antes não sofriam de qualquer distúrbio ou de qualquer síndrome, e elas demonstram a diminuição da afetividade e do desempenho no trabalho decorrentes dessas atitudes. Então isso foi descrito pela ciência. O fato que aqueles que cuidam de outras pessoas
elas têm um desgaste, um burnout, um desgaste da sua energia. E foi apontado 3 questões específicas onde esta questão se apresenta, 3 marcas daquele que está sofrendo de burnout, de esgotamento. Primeiro sintoma que os especialistas dizem é uma exaustão emocional. Você já sentiu-se esgotado emocionalmente? As nossas emoções às vezes parecem com um recipiente onde elas ficam guardadas. Vamos pensar num pote, em algo assim. Então elas têm um certo nível. Você já teve aquela sensação que suas emoções foram completamente consumidas, desgastadas? Alguns dizem assim: eu estou como emocionalmente vivendo uma seca, algo seco dentro de mim. Essa síndrome, ela se abate sobre a pessoa, mostrando exatamente isso, uma exaustão emocional. Não há onde mais tirar forças. Uma despersonalização. O que é isso? Uma desumanização. Você começa a tratar as pessoas como elas fossem números, como elas fossem apenas dados e não seres pessoais. Quando a pessoa sofre dessa síndrome, ela sofre essa desumanização. Começa a tratar, nós dizemos, friamente. E em terceiro lugar foi apontado que a síndrome de burnout, ela ainda traz uma baixa realização. Você parece que trabalha e não encontra resultado nenhum daquilo que você está fazendo. O que a ciência fez foi simplesmente catalogar o que nós sentimos. Ela não inventou isso. Não houve uma ciência, alguém, nem Freudenberger, nem ninguém, que inventou isso, que tirou isso do vazio. Não, eles simplesmente, os pesquisadores que vieram depois dele, eles observaram como nós, seres humanos, somos, como nós reagimos. E eles conseguiram catalogar exatamente isso, como o ser humano reage quando não tem quem cuida dele. Por isso a mensagem: quem cuida de quem cuida? Daí você pode ter no seu pensamento a seguinte questão, o seguinte pensamento, pensar dessa forma. Mas o pastor em si, ele precisa de alguém para cuidar dele, ele precisa de alguém para manifestar cuidado com ele? Claro que precisa. Ou você pode pensar da seguinte forma: pastor, como um pastor pode chegar à exaustão emocional? Ele não trabalha com Deus, ele não tem comunhão com Deus. Como o pastor pode chegar à desumanização, ou seja, a considerar as pessoas como números, fatos? Ele não está constantemente em contato com a Bíblia, Deus não dá forças a ele? Sim, dá. Você pode pensar: pastor, como alguém que trabalha com Deus, que trabalha com almas, que ora, que lê a Bíblia, que ora e lê a Bíblia todo dia, assim que se olha para o pastor, ele pode chegar a um ponto de não ver resultado no seu trabalho? Você pode até pensar: olha, isso pode acontecer com qualquer cuidador, mas não acontece com pastores. É engano. É engano. O pastor também, ele pode, em algum momento, sofrer dessa síndrome de desgaste emocional, de desgastar-se a esse ponto. E eu quero mostrar isso para você na Bíblia, em 3 momentos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, Números capítulo 11, versos 11 a 15. Números capítulo 11. O primeiro personagem que eu vou usar é um personagem clássico quando se trata da síndrome de burnout e suas possíveis relações aí com a palavra de Deus, com aquilo que a Bíblia diz. Moisés é um exemplo clássico disso. E observe bem Moisés. Qual é a imagem que você tem de Moisés? Moisés é um homem que mostra-se forte, Moisés é um homem que mostra-se firme, Moisés é um homem que mostra-se em íntima comunhão com Deus, Moisés é um homem que viu coisas inacreditáveis, incríveis. Moisés é um homem que provou obras de Deus a qual talvez nenhum outro homem tenha provado. Moisés viu a ação de Deus, por exemplo, quando Deus abre o mar vermelho, quando Deus manda o maná do céu, quando Deus tira a água da rocha. Moisés viu coisas que realmente qualquer um de nós gostaria de ver. Moisés falou abertamente com Deus. Moisés teve comunhão aberta e íntima com Deus. Mas Moisés também recebeu uma missão extremamente árdua. Moisés era um cuidador. E a missão que Moisés recebeu era cuidar de aproximadamente um grupo de 1,5 milhão a 2,5 milhões de pessoas. Você lembra quando Moisés,
ele já, de certa forma, já demonstra desgaste, e Jetro, seu sogro, chega a ele e diz: olha, também, isso é uma loucura que você está fazendo, parafraseando, não é? Você tem que fazer assim, estabeleça homens para ajudar você nessa função de cuidar do povo, e Moisés faz isso. Mas chega um momento, aqui em Números 11, nos versículos 11 a 15, que Moisés diz o seguinte: disse Moisés ao Senhor: por que fizeste o mal a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo. Moisés está duvidando da graça de Deus. Moisés está duvidando do cuidado de Deus. O verso 12 diz: concebi eu porventura todo este povo, dei-o à luz, para que me dissesses: leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais. Moisés está dizendo para Deus: Senhor, o trabalho que o Senhor deu para mim é pesado demais. Eu não posso suportar tanta pressão sobre mim. E ele diz nos versos 13 e 14: de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choraram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito é pesado para mim. Moisés chega numa conclusão. Ele diz: Senhor, é demais. Eu cheguei a um ponto de desgaste nesse cuidado com esse povo que eu não suporto mais. E você lê assim no verso 15: se assim fazes comigo, mata-me, peço-te. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Sabe o que Moisés concluiu? Era melhor morrer do que continuar vivo e fazendo aquele trabalho. Você lembra quem era Moisés? Você tem na sua mente de quem estamos falando? Do homem que falou com Deus na sarça ardente, do homem que viu a glória de Deus enquanto Deus o colocou na penha, e por ali Deus passou os seus atributos. Nesse momento, esse homem de Deus, a quem consideramos um dos maiores homens da Bíblia, ele diz: Senhor, mata-me. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Ficou pesado demais para mim. Eu me desgastei ao ponto de concluir que para mim a morte é mais valorosa do que a vida. Você considera que um pastor não pode se desgastar? Você considera que um pastor não pode, em suas emoções, chegar a um ponto de desgaste, de burnout, de esgotamento? Você já ouviu a história de Moisés? Você sabe muito bem quem é Moisés. E aqui a Bíblia está dizendo o que aconteceu com ele. Agora abra sua Bíblia comigo, 1 Reis, capítulo 19. O segundo homem que eu quero usar como exemplo é o profeta Elias. Elias também é um homem de grande proeminência na palavra de Deus. Elias realizou obras, Elias teve fatos ligados à sua vida, que foram fatos que nós relembramos, como por exemplo o seu arrebatamento em meio a uma carruagem como que de fogo. Talvez a passagem da vida de Elias que nós mais recordamos é a passagem quando ele luta, não luta fisicamente inicialmente, mas uma luta espiritual contra os profetas de Baal. Elias os desafia a uma prova, se Baal era Deus ou se Deus realmente ia demonstrar o seu poder e a sua glória. Os profetas de Baal, centenas deles, não conseguem uma demonstração do poder de Baal. E contrariando todas as expectativas, contrariando todas as perspectivas, Deus atende então a oração de Elias. Derrama fogo sobre aquele altar já ensopado de água. E Elias então mostra a Israel quem verdadeiramente é Deus. O que você espera de um homem que obtém uma vitória assim? O que você espera de um homem que obtém uma vitória do tamanho da vitória que Elias provou, que Elias sentiu naquele momento? O que você aguarda da reação de um homem que vê Deus fazer o que ele fez naquele momento, naquele monte? O que você espera que um homem que prova o poder de Deus, como Elias provou naquele momento, tenha como reação? Talvez tudo que você possa citar,
Não foi a reação de Elias. Quando Elias faz tudo isso, ele espera sinceramente que Jezabel, contra quem realmente ele está lutando, diga: realmente Elias é um homem de Deus, eu desisto daquilo que eu estou fazendo, eu desisto da minha opressão contra ele, eu desisto da minha luta contra essas coisas, eu me rendo, eu entrego. Mas não é isso que Jezabel faz. Ao invés de sucumbir àquilo que aconteceu, Jezabel diz: Elias, amanhã nessa hora, nessa mesma hora, vai acontecer com você o mesmo que você fez com os meus. Jezabel desafia, Jezabel está dizendo: Elias, eu vou tirar a sua vida como você tirou a vida dos meus servos. Depois de ter visto tudo que viu, depois de ter contemplado tudo que contemplou, você lê assim em Números 19:4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Depois de tudo aquilo que aconteceu, Elias está num desgaste tão grande, emocional, espiritual, que Elias diz ao Senhor: Senhor, termina por aqui. Vamos encerrar por aqui os nossos trabalhos. Vamos dar fim a tudo isso. Já basta. Chega. Eu não passo daqui, eu não suporto mais. Aqui é o meu fim. Depois da maior vitória da sua vida, por causa de uma mulher, depois de ter enfrentado centenas de homens, uma mulher teimosa, pecadora, ímpia, porque não conseguiu dobrar uma mulher pecadora, Elias desiste. Ele disse: chega, basta. Olhando a observação que a Bíblia faz sobre Elias, nós concluímos: olha, você pode ser o homem de Deus mais sábio, mais poderoso desse mundo, mas você continua sendo um homem. Todos os pastores continuam sendo homens. Todos os homens têm medo e todos os homens se desgastam. O terceiro exemplo que eu quero usar com os irmãos, Salmo 73, um personagem talvez não tão conhecido como Moisés e como Elias, mas um personagem que provou os mesmos sentimentos que eles provaram. No Salmo 73 nós estamos falando sobre Asaf. Quem é Asaf? Asaf é aquele que lidera o louvor em Israel. Asaf, ele tem o seu trabalho no templo em Jerusalém, ele está sempre junto do rei Salomão. Asaf, ele está sendo visto por uma multidão incalculável de pessoas. Asaf está à frente. Asaf está conduzindo o povo, essa era a função de Asaf, conduzir o povo à adoração a Deus no templo. Então Asaf tem um coral imenso de vozes, os melhores cantores de Israel estão debaixo da autoridade de Asaf. Asaf também é um excelente músico, um excepcional músico, um instrumentista excepcional. Então Asaf conduz também os instrumentistas de Israel. E a função dele é com o coral e com a música. Asaf então leva o povo a adorar a Deus, a servir a Deus. As pessoas estão sempre vendo Asaf perto do rei, as pessoas estão sempre vendo Asaf no templo. Asaf está sempre sendo visto pelas pessoas. Mas olha só o que Asaf diz no verso 2: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos necios quando via a prosperidade dos ímpios. Sabe o que Asaf viu? Ele está lá no templo, o coral está de um lado, os músicos estão de outro, o povo está na esplanada do templo, ele está conduzindo os hinos, o povo está louvando a Deus. Daqui a alguns momentos serão oferecidos os sacrifícios, daqui a alguns momentos talvez eles recitem algum salmo. Há todo um ambiente de louvor, de adoração, há todo um ambiente santo, as pessoas estão voltando sua atenção a Deus. E vamos pensar que Asaf, ele está agora olhando para fora dos muros do templo. Então ele contempla alguns condomínios, alguns prédios estão ali, fora do mundo do templo. No muro do templo há lá lugares onde as pessoas podem se alegrar. E ele está, por um instante, ele tira os olhos daqui, ele coloca os olhos lá e ele está reconhecendo um homem, um grupo de homens, lá naquele terraço. Eles são homens maus, ímpios. Eles são homens que não estão aqui com o povo adorando a Deus, eles estão vivendo a sua vida egoísta, os seus pecados. Eles estão lá fazendo uma grande festa, eles estão festejando, eles estão se alegrando,
Eles têm muitos bens, eles têm muitas propriedades, eles são homens extremamente bem-sucedidos. E enquanto aqui Israel está louvando, a mente de Asaf está lá olhando para aquele povo e ele pensa assim: isso aqui tudo vale a pena? Quando ele diz assim: Senhor, quase os meus pés resvalaram, ele está dizendo o seguinte: eu estou pensando, Senhor, eu estou aqui te servindo, eu estou aqui fazendo o que tu queres, eu estou aqui me desgastando com os irmãos que cantam, me desgastando com os irmãos que tocam, eu estou procurando fazer com que esse povo entenda o que é louvar ao Senhor, estou sempre procurando melhorar, estou sempre procurando crescer mais, me exceder na excelência do trabalho para o Senhor. E eu estou olhando para aqueles homens. Aqueles homens vivem um tipo de vida completamente ímpia. E enquanto eu estou aqui trabalhando, eles estão festejando, se alegrando, eles estão demonstrando que eles não respeitam o Senhor, o povo está aqui adorando, eles estão lá, o povo está vendo eles estão dizendo: olha, nós não precisamos de tudo isso aí para sermos felizes. E o que Asaf se pergunta é: Senhor, vale a pena mesmo estar aqui? Ele diz assim: pois eu tinha inveja dos ímpios. Quando ele tirou os olhos daqui e colocou os olhos lá, ele diz assim: eu invejei aquele povo, eles não têm os problemas que eu tenho, eles não têm as dificuldades que eu tenho. Então Asaf desanima. Você acredita que alguém que está à frente do povo de Deus pode desanimar, pode se desgastar? Você acredita que alguém que está à frente do povo de Deus pode em algum momento questionar Deus dizendo: Senhor, realmente vale a pena? Alguns anos atrás, algumas entidades começaram a pesquisar aqui no Brasil. Não é uma pesquisa ampla, nem se compara às pesquisas norte-americanas, quase que uma pesquisa informal. E eles estavam descobriram que estava acontecendo, não pode se chamar de epidemia, mas eles chamaram de uma coincidência muito grande. Pastores no Brasil estavam, num número cada vez maior, cometendo suicídio. Lembro-me especialmente de um caso, mais de 10 anos atrás, onde o pastor chegou do culto, ele, seus filhos, a esposa, os filhos foram para o quarto, a esposa foi preparar o alimento e começou a chamar o marido. Não encontrava ele, então quando ele abriu a porta dos fundos da casa, que dava para a área da casa, ela encontrou seu marido enforcado. Ele havia chegado ao desgaste máximo, havia se esgotado completamente. Daí você diz: pastor, ele saiu da igreja, ele estava pregando a palavra de Deus, e alguns minutos depois tirou a própria vida. Muitas vezes me perguntaram: o que você considera sobre isso? Ele realmente era pastor? Ele realmente era crente? Sim, verdadeiramente. Mas o que as pessoas não notaram é que ele era um homem doente. Não era uma doença física, era a doença do esgotamento. Havia se esgotado tanto pelos seus que não havia mais nada para tirar. Esgotou-se, queimou-se completamente como uma vela. E sabe qual foi o problema então? Ele cuidava, mas quem cuida de quem cuida? Quem cuidava dele? Vocês justamente nessa manhã homenagearam nossas esposas. A primeira linha de cuidado pastoral é a esposa. A esposa tem um ministério extremamente eficaz, mas também pesado sobre as mãos dela, sobre a responsabilidade dela, que é cuidar de quem cuida. A primeira linha do cuidado realmente se dá pela família e pela esposa. Mas naquele caso, em diversos outros casos que pesquisei, demonstraram claramente que o pastor havia chegado àquele ponto de desgaste, de doença, estava doente. Eles fazem isso porque estão doentes. O desgaste é tanto que já se perde realmente o próprio controle emocional e mental. Por quê? Porque não havia quem cuida. E nós temos que cuidar de quem cuida. Essa pergunta que eu fiz nessa manhã: quem cuida de quem cuida? É você que precisa responder. Em Hebreus capítulo 13, no verso 7, a Bíblia diz assim:
Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Normalmente aqui nós pensamos assim, isso, vamos atentar para a maneira dele viver, ou vamos imitá-lo, mas não é só isso. Atentar para a maneira que ele está vivendo. Preste atenção, cuide, tenha atenção com a vida do seu pastor. Cuide de quem cuida. Seria isso. Não somente atentar para o seu exemplo, mas atentar também para os sintomas que por vezes pastores como homens enfrentam. No verso 17 a Bíblia diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não é útil nem para quem está de lá, não é útil nem para quem está de cá. Cuidar de quem cuida não é desgastar nem um lado, nem o outro. Aqui foi bem dito, muito bem falado, é segurar as cordas de ambos os lados. Irmãos, a corda tem duas pontas. Às vezes nós imaginamos que tem apenas uma ponta, que é a ponta onde os pastores estão segurando. Não, ela tem duas. E provavelmente você precisa estar do outro lado. Ela tem duas pontas e precisa ser firmada para que quando então um lado enfraquece, o outro sustente. Para que quando o outro lado enfraquece, o outro lado sustente, haja equilíbrio. Quem cuida de quem cuida? A Bíblia está dizendo claramente aqui de que forma as coisas devem ser feitas. Ou seja, de um lado, não sendo realmente como rebeldes, ou seja, não gerando no ministério pastoral, aqui ele diz um gemido, uma dor, um desgaste, que às vezes é necessário, mas colaborando. Pastores são pessoas, são homens, se desgastam, tanto física quanto emocionalmente. Pastores que permanecem no ministério, pastores que têm sido uma bênção às pessoas, são pastores que também são cuidados por aqueles que eles cuidam. Que você nessa manhã leve essa pergunta na sua mente: quem cuida de quem cuida? Porque Deus cuida de todos nós, mas Ele nos deixou uns aos outros para cuidarmos uns dos outros. O pastor também precisa de cuidado. Vamos fechar nossos olhos, nós vamos orar.